pessoal, a gente está aqui no quadro Bellicast. Eu estou com a Aline do Estúdio Belly Studio. Isso mesmo, vamos lá, é isso. Vamos começar diferente hoje com esse quadro, essa pessoa maravilhosa, com uma artista muito especial, com a Clara Mendes. Que Mendes, garota! Que Mendes! Clara Gomes, quadrinista, ilustradora, escritora, cronista, vamos lá, muitas coisas. Mãe. Também, super poderosa, que veio lá de Petrópolis e tá aqui em Blumenau hoje conversando com a gente, já visitou o estúdio, conversou com nossos artistas, já trocou várias ideias, assinou livros também, né, Clara? Sim. Vamos começar falando de você. Quem é Clara, como Marília Gabriela falava, em 2 palavras? Vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Bom, gente, primeiro, uma delícia estar aqui no estúdio, conhecendo o Belly Studio. Ao vivo e a cores, não, né? A Viver a Clores. A cores, isso aí. Não, muito legal, pra mim é um sonho. Eu visitei o estúdio de Maurício de Souza em janeiro, e assim, a mesma sensação é estar aqui, porque é um lugar de criação de sonho, então pra mim é a realização de um sonho também. E, bom, a primeira pergunta foi quem é Clara? Começa com a pergunta fácil, né? Quem é você? Vamos lá. Uma coisa, não vou muito pro existencial, não, vou pro prático. Eu sou quadrinista e tenho uma série de quadrinhos que são os Bichinhos de Jardim. E os Bichinhos de Jardim são tirinhas em quadrinhos com personagens que são realmente insetos ou bichinhos, né? Nem todos são insetos, tem essa questão, né? Tem gastrópodes, tem outras coisas, né? E anelídeos, né? Minhocas. A gente tem que saber um pouquinho, eu não sou especialista em biologia. Os Bichinhos de Jardim vão mais pro lúdico e eles são, as historinhas, elas giram em torno de temas do dia a dia da gente, um pouco da nossa vida urbana, né, misturada com o jardim. Então eles são insetos que têm um computadorzinho, estão sempre resolvendo algum problema, trabalhando, vivendo nessas relações familiares, as relações com as redes sociais, com a comunicação. Então são insetos bem conectados, assim, né? Antenados, ó. Bichinhos de jardim que trabalham no escritório, que resolvem os problemas Sim. também de casa, enfim, tudo isso junto, não é? Eles têm essa pegada e eles são tirinhas que eu publico no jornal o Globo. Na verdade, eles começaram lá em Petrópolis, na Tribuna de Petrópolis, no ano 2000, mais ou menos. E eles vinham no encarte infantil que tinha no jornal, que era uma coisa muito legal para quem gostava de desenhar. Eu estava meio que saindo da infância, entrando na adolescência, eu amava aquele encarte e eu sonhava em trabalhar, né, com eles e produzir desenhos. E aí eu fiz um concurso de desenho, né, para eles, mandei um desenho e fui aprovada, ganhei o concurso. E aí conheci o editor do jornal, que hoje em dia é meu amigo, né? E eu fui nervosíssima falar com ele. Aí eu lembro que eu ganhei um estojo de lápis de cor, ganhava umas coisas numa papelaria, assim. Que idade você tinha nessa época? Eu tava com 14, era 14 anos, mas eu já tava me achando, assim, a maioria das crianças que mandavam desenhos eram mais novas, né? Assim, tem uma fase da gente de desenhar, que quem gosta de desenhar vai desenhar para sempre, mas os adolescentes ali já estão meio que desistindo, quem não tem muito essa pegada vai saindo. E aí eu fui conhecer o editor do jornal, e aí ele me perguntou, você tem quadrinhos, personagens, né? Aí eu falei, tenho. Não tinha nada, não tinha nada. Ele falou, então semana que vem você traz para mim. Fui para casa, comecei a desenhar, comecei a fazer meus personagens e bolar as coisas. Ainda não eram os Bichinhos de Jardim, e aí com essas tirinhas bem rudimentares, assim, nossa, o desenho é sofrível, mas eu já tinha alguma coisinha ali, eu acho que eu devia ter um potencial, porque aí ele me chamou para colaborar no jornal. E aí eu comecei a ter uma coluna semanal, né, que era a periodicidade desse jornal infantil, né, que saía encartado no jornal principal. E eu comecei a desenhar. E, gente, eu tava, sei lá, no 7º ano do colégio. Não, 8º ano. Ai, não sei, porque na época não era... Mudou, né? Agora mudou. Outra eu coisa. Confundo. Era série. Eu sei, mas eu tava assim... quase terminando o fundamental, e eu já tinha coluna no jornal. Aí eu me achava, sei lá, jornalista já. E aí eu fui aprendendo, né? A arte dos quadrinhos, das tiras em quadrinhos, eu fui desenvolvendo na prática, enquanto fazia.
eu ia refinando, né, meu trabalho. E nessa época já era Bichinhos de Jardim ou era outro personagem? Qual foi o seu primeiro personagem, a primeira publicação? Então, não era Bichinho de Jardim. Meu primeiro personagem, ele se chamava Jujubinha. Era uma bala. Era uma jujuba. Eu não sei se aqui, jujuba, vocês entendem a mesma coisa que a gente. Cheio de açúcar, assim, isso, também. aquele assim, que embaixo assim, retinho. Era uma jujuba, só que era uma jujuba em tamanho de pessoa, tá? Na minha cabeça. E ele tinha um cachorro, que era o Reco-Reco. E ainda tinha uma referência a um quadrinho muito antigo, que era Reco-Reco, Bolão e Azeitona, que era lá do começo dos quadrinhos. Aí é a história das histórias em quadrinhos. Jujubinha e Reco-Reco eram esses personagens. E a tirinha tinha temáticas muito infantis, porque eu era criança. Então, era eles brigando, eles resolvendo algum conflito, tudo muito, assim, infantil mesmo. E eu trabalhei o Jujubinha até de 95 até 2000. E em 2000 eu entrei com os Bichinhos de Jardim, porque eu cansei um pouco do Jujubinha e tal, e eu queria criar outras histórias. E no ano 2000 teve uma época de desenhos animados que vieram com insetos, que era Vida de Inseto, era Formiguinha Z. E aí eu achei muito legal, porque era uma coisa que já tinha na minha cabeça. Eu gostava de inseto desde criança. Eu parava para olhar formiga, eu pensava como era a sociedade das formigas. E eu interagia com as formigas, elas não interagiam comigo. Eu, na minha cabeça, estava interagindo com elas. E aí eu pensava, como é que será que é o mundo delas, um formigueiro, como é que é a vida e tal. E eu achava mó barato. E aí eu comecei a criar meus personagens nesse microverso, entendeu? E, só que pensando que eles tinham problemas de ser humano, né? Então eles, tinham que pagar imposto de renda, eles tinham que matricular o filho na escola, sei lá, essas questões, assim, de adulto, mas naquele mundo todo fofinho de florzinha, sabe? Então tem esse contraste de falar de coisas adultas, mas o visual ser uma coisa toda floridinha, sabe? E como é que é o seu processo criativo em relação a essas tirinhas? Porque, assim, as tirinhas é uma arte de você conseguir fazer em pouco, né? Em 3 quadrinhos, às vezes em 5, contar uma história, desenvolver uma ideia ali naquela, né? Pouquíssimo texto, mais visual, e resolver aquilo naquela tirada. Tirinhas tirada, né? Exatamente. Super pequenininho. Como é que é o seu processo criativo? Você chegou a escrever, assim, um descritivo de personagens? Como é que você trabalha com seus personagens para eles chegarem nesse público? Como eu sempre trabalhei para jornal, eu tenho na cabeça primeiro que é o público, né? Assim, na época da Tribuninha, meu público era infantil. Depois eu passei para o Jornal o Globo, depois de 2010 eu entrei no Jornal o Globo. E ali o meu material já tinha evoluído até nas temáticas, porque eu também amadureci, né? Então, quando chega no Jornal o Globo, o meu público é leitor de jornal, né? Quem acessa o jornal. Então, já é um público mais adulto, gente mais velha. E então mas o processo não foi igual. A gente já conversou, né, muito sobre o processo de Bíblia, desenvolvimento de personagem para animação, que é um processo que você pensa muito o perfil dos personagens, aquilo fica muito bem delimitado. Na minha cabeça, em marketing, pessoal, não sei se em outras áreas, mas eu vejo o pessoal no marketing falando, a gente troca a roda do carro andando. Os personagens, eles vão criando as suas interações. Eu tinha mais ou menos um perfil. A Joaninha é meio mal-humorada, o Caramelo, que é o caracol, ele é mais sonhador, mais sem noção, assim, viajante, deslumbrado. Mauro Minhoca é ingênuo e é a escada dos outros. Ele ajuda as relações ali a acontecerem, né? Ele é um pouco mais neutro. Então tinha umas coisas assim, mas não é muito... Eu não peguei um dia e fiz comigo mesma, esse personagem é isso. Eles foram se Ele definindo, vai crescendo, né, nas relações, nas histórias. Então, a gente vai sentindo o que fica mais engraçado. As características mudam também. A Maria Joaninha, ela começou, quem acompanha desde o começo, ela era muito mais sarcástica. Até um pouquinho cruel em algumas épocas, assim. E eu era mais jovem também. Eu acho que era mais... Eu curtia mais, sabe? Essa coisa mais pesada. Hoje em dia ela já é mais depressiva. Eu acho que foi junto com a minha saúde mental também, entendeu? O negócio foi oscilando junto com a minha cabeça.
e ela foi ficando mais... Sabe quando você faz humor de autodepreciativo, humor de si mesmo? Então, ela já hoje em dia, ela já ri dela mesma, ela já não é tão, assim, agressiva, eu diria, sabe? Então, o personagem vai mudando, porque a gente vai mudando também, né? Assim, eu deixei eles irem muito no orgânico, literalmente, né? Assim, eu não tinha essa preocupação. E eu vou escrevendo o que dá vontade de escrever, o que eu acho, o que eu gosto de ler. Eu escrevo o que eu gostaria de ler. Eu falo, sei lá, como é que é difícil trabalhar em home office, por exemplo. Às vezes a gente está... eu tenho um trabalho presencial, mas às vezes eu estou trabalhando de casa. Trabalhar de casa é enlouquecedor, sabe? Porque Tem gente que gosta. Não, então, é bom, mas é enlouquecedor. Depende muito do perfil, né? Depende se você tem filho ou não. Tendo filho, Boa. sabe? Porque você vai lá, joga uma roupa na máquina, volta, a reunião, não sei o quê, aí vai, recebe o entregador, aí o zelador bate na porta com comentário. Então, assim, é enlouquecedor. Então, assim, é uma temática que está na minha cabeça. Então, eu tenho uma tirinha, uma série de tirinhas da Joaninha em home office. Como é que é a relação dela com trabalhar de casa. Então, é a minha vida traduzida em pequenas historinhas. Personagens. Então, mas e a sua vida, você falando um pouquinho você se vê na Joana, né? Os outros personagens têm um pouquinho do seu filho, do seu marido, também de outras pessoas. Você vê isso também? Tem, sim, porque eu acho que a criação, as pessoas às vezes perguntam, qual a sua inspiração, né? Uma pergunta que acontece muito, e é muito da vivência e da observação, sabe? Eu gosto muito de observar as pessoas. Então, até lá no hotel que eu tô aqui, eu vi uma moça entrando no elevador, ela entrou com o marido de manhã, a gente ia tomar café lá embaixo, ela já entrou assim, bom dia. O bom dia dela já foi tão assim, pedante. E ela falou bom dia olhando no espelho e se arrumando. Não era bom dia pra mim, ela tava falando com ela mesma. Aí eu, bom dia. Aí ela olhou, já tem 5 pessoas no elevador. Aí quando parou o elevador em outro lugar, só que uma das pessoas era um filho dela que era pequenininho, cabia outra pessoa. Aí, pelo peso, não pode entrar não, já tem 5 pessoas. Aí assim, eu já vejo um personagem ali, eu falo assim, mulher completamente insuportável, sabe? Eu já sinto essa eu percebo muito, sabe, o jeito das pessoas e como que isso nos personagens se equilibra, né? Um personagem, vocês também que trabalham com desenho animado, sabe muito bem como é que equilibra um personagem que é mais solar, mais alegre, mais engraçado, e o outro que é o grump, né? O mal-humorado. É uma caricatura do dia a dia, né? Acaba sendo uma misturinha de tudo que vem. E depois vão vindo camadas, né? Uhum. Porque o personagem às vezes é mal-humorado, mas às vezes ele é mal-humorado super do bem, sabe? Ele gosta de ajudar todo mundo, mas fica com raiva, ele ajuda, mas você tá... Sabe? Então, a gente vai botando camadas também abaixo disso, que aí vai crescendo a alma do personagem, né? E depois você percebe, assim, como eu falei, eu vou trabalhando, depois eu falo, olha só, o que virou? Eu acho que esse personagem é isso. Então, quando a gente para estudar o personagem, é que a gente vê quem ele é. É como se ele fosse vivo, sabe? Quantos anos faz que está sendo publicada, então, as suas tirinhas no Globo? Antes era Tribuna, depois foi pro Globo. Você lembra? Então, o Globo tá desde 2010. 2010, é um tempinho já. Eu tô falando contigo e fazendo uma conta aqui, porque tem uma observação que a Camila fez uma pesquisa aqui, colocou para eu compartilhar, que eu achei muito legal, que o Grupo Globo, através da Rio Gráfica Editora, foi criador da revista Gibi. A primeira edição foi em 1939, estava comparando 1939, nós estamos falando da Segunda Guerra Mundial, olha só quanto, né, lá atrás. Menina, mas tu pesquisou, hein? Quem pesquisou? Pesquisou, arrasou demais. E ela veio no formato, era quadrinhos, né, e como chamava Gibi, é porque a gente fala, o Gibi, história em quadrinhos, veio daí o nome, como se popularizou, enfim. Sim. Gibi, história em quadrinhos, por isso que a gente fala muito Gibi como sinônimo de história em quadrinhos, desde 1939, foi uma publicação que ficou muito famosa, então somos também cultura de forma demais. Geral. Que delícia, arrasou. Olha só. Eu não sabia de onde que vinha a palavra gibi mesmo. Porque história em quadrinhos faz todo sentido, é um quadradinho, a historinha tá ali dentro, mas gibi, da onde que veio? Então, porque existia uma revista chamada Gibi, e aí ficou sinônimo de
história em quadrinhos, olha só. Então vamos lá. Como é que veio a história de fazer o livro? Em que momento chegou o livro? É o primeiro livro que você publicou? Eu tenho um livro de 2009, que é pré-Jornal Globo, né? Antes de eu começar no jornal. E esse livro foi feito numa era dos blogs. A gente teve uma era antes dos influenciadores, a gente teve a era de ouro dos blogs. Então, eu tinha um blog de tirinhas que fazia um sucesso relativo assim na época. E aí a gente teve uma editora que se interessou por publicar blogs. Então, teve um concurso, então blogs de turismo, de maquiagem, de humor, todo mundo ganhou uma publicação. Assim, foi um concurso mesmo, o público votou e o Bichinho de Jardim entrou como mais votado nesse concurso. E aí eu ganhei uma publicação que foi de um selo na época da editora, da Ediouro. E aí teve essa publicação, foi uma publicação limitada, então não tenho mais exemplares, tenho, né, só o antigo. E esse livro agora, ele já vem mesmo de uma época que eu já tinha muita tirinha. E eu falava, gente, eu preciso materializar um pouco disso. Fazer uma coletânea. Fazer uma coletânea. E eu queria participar de feiras, sabe? Eu queria estar com quadrinistas, porque meu trabalho, ele é muito solitário, né? A tirinha em quadrinho, ele é um processo que você domina todas as etapas da linguagem ali, né? Você cria o roteiro, eu, no caso, escrevo, desenho, arte finalizo, fecho o arquivo. Então, tudo eu que monto. E aí eu falei, pô, você podia participar de feiras, tem tantas feiras legais, né? E o pessoal monta aquela banquinha. Eu era doida pra ter uma banquinha. Gente, desde criança eu queria ter uma banquinha com coisinhas. Com coisinhas. Era um livretinho. Eu fazia quando era criança. Fazia livrinho, fazia não sei o quê. Botava na mesinha e vendia, sei lá, por 5 centavos e tal. Quem comprava era minha prima, coitada. Ainda pedia dinheiro à mãe pra comprar. Aí marcador de livro. Fazia o que dava pra fazer, né? Então, eu acho que tinha essa vontade também de levar uma coisa física para as pessoas e ter essa troca, sabe? Aí esse livro saiu independente em 2023 e pensando também em levar para a CCXP, né, um evento em São Paulo de cultura geek, né, e eu sabia que lá eu ia estar entre os meus quadrinistas, são mais de 300 expositores, afinal, eu vou entrar e tem Vale dos Artistas, né? Nossa, o Vale, o beco dos artistas, não sei, cada um fala uma coisa. E aí também tem uma inscrição que você passa por uma curadoria, né, para poder estar lá. E aí eu consegui levar o livro publicado, né, pelo Catarse, através de incentivo, né, dos amigos, da família. Gente, família, amigos maravilhosos. Faz todo esse primeiro movimento. Nossa, até, né? é muito bom. Hoje em dia eu acho que eu dou ainda mais valor esse fã que é a tia que vai lá e fala, Clarinha, seu trabalho é maravilhoso. Eu tenho uma família maravilhosa também nesse sentido. Então, Clara, e como é hoje, com essa velocidade que a internet tem? Como transformou essas tirinhas do jornal? Continua no jornal, né? Mas como você interage com o seu público? Você tem um Instagram também dos Bichinhos de Jardim. Como é que você trabalha isso? Esse digital, o analógico e o digital? Eu tenho muito apreço pelo papel, né? Eu acho que eu sempre Parece que ele materializa mais, né? Não tem aquela gente, coisa do... Não, é diferente. Por mais digital que as pessoas estejam hoje em dia, a gente sabe que tem um valor. E eu gostava, quando era criança, de olhar o jornal. Eu já olhava com um olhar meio da indústria, da produção, da gráfica. Eu amo gráfica, gente. Eu gostava quando dava erro no jornal e aparecia aquele registro, sabe como é uns quadradinhos assim, que aparecia aquilo ali, para mim era a marca que a gente está vendo, existe uma empresa aqui atrás que roda isso, então eu gostava dos bastidores da gráfica, então eu sempre amei muito o jornal, então sou muito feliz de estar no jornal ainda, por mais que ninguém leia jornal mais, mas estou feliz mesmo assim. E o que foi legal do formato da tirinha é que ela se adequou, tirinha, todo mundo amava pegar o jornal e lia a tirinha primeiro. Depois lia a notícia, lia a cultura, lia classificado, mas a tirinha, né, era uma área de respiro muito legal no jornal. Mas ela tem um formato, como você falou, 4 quadrinhos, 3 quadrinhos,
que ela funcionou muito bem no digital. Então, ela foi com muita facilidade. A tirinha tem uma linguagem quase de meme, né? É pouco texto, é uma imagem direta, né? É fácil de reconhecer. Então, a tirinha, ela transitou com muita facilidade do material papel, impresso, para o digital. A gente lê muita tirinha na internet, Instagram tá cheio de tirinha. A única coisa que me incomodou um pouco é que ela teve que ficar quadrada. Me incomodou um pouco formato, isso. Porque pela configuração do celular, ela teve que... Então, a tirinha no jornal ainda sai uma tirinha e no jornal ela é outra leitura. Uma coisa é você ler, tá. Outra coisa, leu aqui, vem aqui, vem aqui. Tem gente que se confunde. Mas, por exemplo, no Instagram eu coloco quadro a quadro para você passar. Então, também tem uma forma de resolver. Mas é muito tirinha, ela ficou. É uma linguagem que não acaba. E qual é a sua produção, em termos de velocidade mesmo, né? Para dar esse retorno para o público? Você faz 1 por dia, 2 por dia? Como é que é o seu trabalho durante a semana em termos de produção? É caótico. É caos total, Aline. Agora, para viajar para cá, eu tive que fazer lá umas 12 tirinhas em 3 dias. Tá. Eu fiquei enlouquecida, porque eu não consigo ter uma qualidade, talvez, de pensamento, que a tirinha, ela é... Depois que você já faz muito tempo, você já tem quadrinho que você, às vezes, repete, você aproveita um pedaço de quadrinho junto com outro, que eu acho que também, não sei, na animação também, você tem as estratégias que você não vai fazer tudo sempre, todo Reaproveita dia. algum movimento, enfim, né? Então, mas eu reaproveito a mesma tirinha, às vezes troco o texto, mas eu valorizo muito a tirinha, tem que ser engraçada, e eu tenho que pensar muito naquele texto. Então, às vezes sai mais ou menos, né? Que é todo dia. Então, tem dia que vai sair mais ou menos. Mas eu valorizo muito a ideia da história. Então, eu fico ali queimando a cabeça. O desenho, às vezes, é o mesmo, mas a história tem que ser outra. Então, eu perco muito tempo pensando no texto. É a parte mais difícil, eu acho, sabe? Porque o desenho, às vezes, você bota lá, escuta, bota até um podcast lá e tá desenhando, aquilo vai igual lavar louça. Porque também já faço há muito tempo. Mas a ideia tem que sair. Então, é desgastante, assim, mentalmente, a criação. Eu acho. Mas, no final, acho que criar dói. Criar dói. Isso é uma mensagem que eu quero deixar para as pessoas que tem que aceitar. Tem que aceitar que dói. Mas o resultado é muito legal. E eu não tenho muita... Eu trabalho na loucura. Eu entrego, às vezes, em cima da hora. Normalmente. E você tem o compromisso de entregar. Não porque é uma coisa assim, tipo, agora tem uma ideia criativa e valeu. O pessoal da gráfica tá esperando. Eu tenho todo dia deadline. Todo dia, 3 horas da tarde, a tirinha tem que estar lá na caixa de entrada do jornal. E eu tô sempre desesperada para entrar. E eles falam assim, manda 6 tirinhas, manda todas de um dia só. Não consigo. Às vezes eu mando 2, 3, para dar um respiro. Aí quando eu vejo, já tá tudo uma loucura de novo. Mas é assim, gente. É como se fosse a vida. É caos. Conta sobre algum novo personagem. Gente, aqui assim, ó, Clara esteve aqui com a gente conversando antes. Sentou com os nossos artistas e aí contou, né, de personagem como uma inteligência artificial que tá chegando aí. Que mais? Sim. Conta aí um pouquinho pra gente, assim, spoiler de coisas. Ai, gente, spoiler. Meu Deus do céu. Fala da Yaya, eu acho que é legal. A inteligência artificial, que ela aparece também nesses quadrinhos. Ela é nova, porque assim, eu sempre falo muito da relação da gente com a tecnologia, principalmente ligada à comunicação. Está super presente, né? Todas essas tirinhas. Eu acho que a gente não precisa, a gente não necessariamente trabalha com tecnologia, mas a gente está em contato todo dia com essas formas de comunicação. Nossa, o celular hoje tem tudo, né? Assim, agenda, banco, é tudo ali, então, além daquela comunicação básica com os amigos. Exatamente. Gente, eu ando na rua e eu vejo as pessoas o dia inteiro. Gente, é WhatsApp, é tudo o tempo inteiro. E então eu falo muito sobre essas relações e eu senti agora, assim, essa inteligência artificial chegando igual um meteoro em cima da nossa cabeça, assim, recentemente. E eu até queria saber depois também, querendo entrevistar também, aquela que quer entrevistar também, queria saber
como é que isso vai impactar também o mercado de animação. Depois você me fala, tem muita coisa Estamos todos estudando, observando, tentando entender para onde vai o mundo, porque né? tá caindo na nossa cabeça uma coisa. Eu estou até lendo um livro, acho que é a Próxima Onda, depois eu vou confirmar, acho que é a Próxima Onda, falando disso, ele fala da evolução das tecnologias principais do mundo, desde, sei lá, da invenção do fogo, até a gente chegar agora, e como isso vai realmente transformar todas as nossas formas de relações, de trabalho, de tudo, né? E como a gente vai se adaptando, né? Para ir acomodando, entendendo os limites de cada coisa. Nesse caso, ele não falou que é adaptação, não. Ele falou que vai cair mesmo um meteoro e acabou, sabe? Basicamente é isso, assim. É óbvio que ele está apontando alguns caminhos para a gente saber lidar, mas que é transformador, sabe? É como se fosse, sei lá, a invenção da eletricidade, assim, né? Mas acho que mais complicado. A eletricidade acho que foi mais tranquilo. Então isso reflete, né, no que eu escrevo, porque isso fica na minha cabeça, sabe? Qualquer pessoa pode criar uma tirinha agora. Eu vou puxando para a nossa área, né, de criação. Vem se falando muito que a criatividade vai ser super impactada, né? Então a gente assim, caramba, será que eu criar uma coisa vai ser desnecessário? Sabe? Será que uma máquina vai vir fazer o quê? E eu converso com o ChatGPT. Eu falo assim, olha só, eu tenho uma tirinha chamada Bichinho de Jardim. E aí começa a perguntar coisas e falar sobre meus personagens e tal. Ele me deu uma ideia de um personagem novo. Falou, olha só, eu tô com uma ideia aqui. Assim mesmo, a conversa é assim. Tive uma ideia aqui, Senhor Formigão. Não, na verdade não foi assim, não. Ele criou um roteiro e botou a Joaninha conversando com o Senhor Formigão. E eu falei, quem é Senhor Formigão? Que eu não tenho esse personagem. Escrevi pra ele. Aí ele, aquela assim, eita, criei aqui, sem querer, ó, veio aqui uma ideia, eu criei. Senhor Formigão, o que você acha de a gente criar, então, esse personagem, Senhor Formigão? E aí eu fui dando corda. Eu tava um pouco irritada. Achei abuso da parte dele. Aí ele veio falando, Senhor Formigão podia ser uma formiga que fala de um jeito todo formal. Não. Assim, menina, olha só que abuso. Eu deixei rolar, porque assim, é muito louco, sabe? Então a gente tá no meio dessa loucura, e aí eu transportei isso para um personagem, que é a Yaya, que é um computador, e o desenho dessa tirinha eu faço ele de caneta, bem tosco, porque é mesmo para assim, afrontar, eu não quero fazer nada com cara de digital. Eu faço desenho com caneta, aquela caneta pilô grossona, faço um computador bem grossão, e aí depois eu digitalizo, né? Porque eu falei, não, eu vou fazer inteligência artificial, mas eu vou desenhar ela manual, sabe? Para ter esse contraste também. E aí é isso, é uma inteligência artificial super abusada, que conversa com a Joaninha tá sempre perdendo a paciência com ela, sabe? Sempre trazendo dando um jeitinho de falar, vou roubar seu emprego, hein? Sabe? Então ela é meio debochada assim. E aí ela tem também o encontro dela com a criança, que é o Tuta, que é um tatuzinho de jardim. Só que aí o Tuta dá a volta na inteligência artificial. Ele que deixa ela sem resposta. Então aí tem essa coisa, né, da gente, a geração mais velha em relação com essa tecnologia e o mais novo já dominando, né? Então eu gosto de pensar também nesses aspectos. Então, vamos dar mais um spoiler, vamos contar mais um pouquinho do nosso relacionamento aqui com a Clara, que é o desenvolvimento de uma série animada que a gente tem trabalhado junto para os bichinhos de jardim, que a gente está trazendo. O Antônio também está junto, Sim. Né? Super Antônio, que tem trabalhado junto nesse desenvolvimento, e é trazer todo esse universo dessas tirinhas, desses quadrinhos, para conversar com as pessoas agora em animação. Sim, gente, esse spoiler é delicioso, gente. Spoiler também conhecido como fofoca. Fofoca, pura fofoca. Isso. Né? E aí eu tô doida pra falar desse projeto. E as pessoas, a minha família também já tá me cobrando. E aí, cadê o desenho animado? Esses dias meu filho falou assim, tem um filho de 8 anos, né? Aí ele falou assim, e aí, mãe, desenho animado, vai rolar ou... Quanto tempo, Ele fez assim, né? vai rolar ou...
Falei, filho, isso aí, ó, tá rolando, mas é um processo e tal. E é tudo muito rápido, né? Desde a nossa primeira conversa, você já sabe, né? Que a gente tem, assim, todo um processo aí. É desenvolvimento, é captação, é organização, até chegar à produção, até tudo acontecer. Gente, demora. Quando dá tudo certo, vai tudo fluindo, a gente tem aí, vai lá, 5 anos, mais ou menos, que é o tempo que a gente, né, tem acompanhado no Brasil de outras séries que fizeram esse processo e é uma média, né, de tempo que acontece até elas chegarem na TV ou enfim. Não necessariamente na TV, porque não é só esse caminho que a gente tem, mas a gente tem feito esse estudo e esse trabalho aí, né? Não é isso? Estamos trabalhando, sim, gente, estamos cozinhando esse projeto. E para mim está sendo muito legal, porque é mudar de mídia, é também arejar um pouco a cabeça e pensar nesses personagens em outra linguagem, é aprender um pouco sobre esse universo também do mercado da animação. Eu adoro, gente. Eu gosto. Todo esse encontro de gerações também, né? Exatamente. Claro, vai ter... A gente vai falar um pouco também disso, Vamos falar de escritório, vamos falar das relações de trabalho, vamos falar de inteligência artificial, que mais? Da relação da gente com a comunicação, de personagens que são às vezes mais velhos, outros mais jovens, como é que o mais velho está lidando com essa vida digital e como é que o mais novo tá nesse mundo em evolução, que já nasceu aí, entrando né? no mercado de trabalho agora, a geração Z, né, que a gente está vendo aí. Então, é um universo muito interessante, muito gostoso de pensar, e a gente está pensando em focar mesmo para essa área de relações de trabalho, que é o nosso ambiente onde a gente mais se dedica, onde a gente precisa colocar limite também no trabalho, né? Se a gente trabalha demais e a gente tem comunicação na mão, a gente está o tempo inteiro trabalhando. Não desliga, né? Não desliga. Então, todas essas questões a gente vai trazer para um formato de desenho animado com o visual dos bichinhos, com os personagens, mas assim, com esse molho aí de falar muito sobre as relações de trabalho. E acho que é importante a gente colocar que é a animação, a questão da linguagem, né? Estamos falando de animação, mas não é uma animação infantil. Porque a gente vai trazer todos esses temas, mas voltado para essas relações, para esse universo mais adulto, né? Gente, a animação não é gênero, né? Vamos lá, vamos falar nisso, porque gênero a gente tem terror, aventura, comédia, enfim. É uma linguagem e a gente está trabalhando com uma faixa etária de crianças grandes aqui. Bichinhos de Jardim vai atuar para crianças maiores, né, maiores 16 mais, em todo esse universo que tem nas tirinhas, né, Clara, para a gente trazer isso para essa outra linguagem, onde a gente vai ter a voz. Nossa, como será a voz, né, da gente. Joaninha, do Tuta, do Chefe Piolho. Não, eu tô super curiosa, porque é uma camada ali de sensorial ali a mais que eu não tenho, né, então assim... O quadrinho, ele tem um tempo, né, de acontecer, e a animação já tem outro timing da comédia. Então, assim, o que a gente vai manter é a comédia, o DNA mesmo dos personagens, essa questão de ser tipo uma crônicazinha, né, do nosso dia a dia. Mas aí vai virar animação. Aí o que vai acontecer aí? Eu tô esperando... Cenas dos próximos episódios. Tô esperando aí os talentos daqui do Belly para transformar isso. Eu acho que vai ficar muito legal. Clara, e fala pra gente como foi participar da BCX. Como é ir para esses eventos, como você já participou da CCXP e também de outros eventos, e encontrar as pessoas, porque você conversa com as pessoas através das tirinhas que vão para livros didáticos, que estão no jornal, no livro, enfim, chegando de várias formas nesse público final, mas quando você encontra essas pessoas num evento, como é? Como é a experiência? Gente, é muito bom, apesar de eu ter alguma dificuldade, assim, de evento, porque eu sou tímida, eu gosto de falar, de conversar, mas eu sou uma pessoa tímida. E eu até falo, a gente gosta de desenhar porque a gente não quer falar com os outros. Se a gente gostar de falar, a gente ia ser jornalista. Então, assim, já começa por aí. A natureza do trabalho já é introspectiva, né? E aí
Mas assim, a gente está numa época em que, primeiro, é muita gente produzindo muito conteúdo, muita coisa, muito material. Então, de alguma forma, a sua voz tem que chegar nas pessoas, você precisa se comunicar. E uma coisa que me incomoda hoje é a gente ficar refém de plataformas digitais que, elas vão até certo ponto, né? E parece que estão cada vez mais limitantes. A gente acha, eu cheguei a ter uma base no Facebook de 60 mil seguidores. O Facebook já deu uma caída. Então, assim, acabou. São momentos, né? São então, ondas, assim, a gente não pode só depender daquilo ali. Então, a gente está numa fase, eu e outros criadores de quadrinhos, a gente até conversou sobre isso na BCX, de entender como que a gente vai falar com as pessoas, como que a gente vai chegar nas pessoas, porque é difícil. Então, eu gosto do sentido da experiência do evento, porque é falar com pessoas, algumas que já conhecem, eu já vi em algum lugar, mas aí fala com a pessoa que criou, é outra experiência, né? Então, teve uma menina que falou, eu vejo isso na internet, eu estou feliz de te ver a pessoa que faz, sabe? Então, a gente tem que valorizar muito a experiência humana, a troca humana. Então, é trabalhoso vir para evento? Eu passei um dia viajando para chegar aqui. Então, ao mesmo tempo que é trabalhoso, é valioso. Então, eu entendo isso como uma coisa muito, muito importante, a gente manter contato humano, sabe? Essa troca isso. Que nenhum meio faz. Olho no olho. Né? O digital não tem, não né? Não tem, gente. A gente faz o possível. A gente usa a ferramenta para se aproximar. A gente mesmo faz reunião online. Mas nada substitui o encontro humano. E a BCX foi muito importante nesse sentido. De eu estar em uma região que eu nunca vim para o Sul. Então, eu já tinha, né, contato com vocês. Então, já era um desejo de eu vir para cá. E falar com pessoas diversas, sabe? Pessoas que conhecem, pessoas que não conhecem, pessoas que estão só passando. Então, é encontrar mesmo. Você trouxe seu casaco de neve? Menina, tô esperando a neve aqui no Sul. É porque a gente, eu vou falar assim, vou ser bem preconceituosa, eu não entendo a geografia do Sul. Eu vejo assim, no Rio Grande do Sul tá geando. Eu não entendo a diferença dos lugares. Tá frio, no Sul frio. É frio. Santa Catarina é frio, não necessariamente. Frio. E eu, Petrópolis, eu já passo frio em Petrópolis. A gente pensa Rio de Janeiro, também imagina que tá super quente o tempo todo. Tá, lá tá... Na minha cidade está russo, que a gente chama, o nevoeiro de Petrópolis chama russo. Que é frio. E aí encontrei um rapaz aqui na BCX que fala assim, vou falar uma frase e você vai ter que descobrir de que cidade que eu sou. Aí ele falou, tá um russo danado lá fora. Eu falei, conterrâneo, encontrei um petropolitano aqui, como é que pode? Olha só que... somos encontro também em cidade diferente, mas da mesma cidade de onde você veio. Exatamente. Que ótimo. Ai, Clara, obrigada. Obrigada por você ter vindo participar desse quadro com a gente, ter vindo conhecer nossos artistas, compartilhar um pouquinho da nossa história. Foi ótimo. Obrigada mesmo. Amei também, gente. Obrigada demais por esse encontro. Eu não estava esperando que eu ia fazer podcast. Eu adoro podcast. Então... E para as pessoas que quiserem encontrar você na rede, para onde vai? Fala aí. Eu tenho um site, Bichinhos de Jardim, bichinhosdejardim.com, e nas redes sociais tá como Bichinhos de Jardim também. Instagram, então, sigam, interajam, ajudem o algoritmo. É isso aí, para chegar cada vez mais longe, né? Isso aí. Pessoal, obrigada por participar aí desse tempinho com a gente. Por favor, curta, compartilhe, entre nas nossas redes para que a gente possa também crescer cada vez mais. Obrigada e até a próxima.